Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com uma aula do módulo de Photoshop. É isso aí, vamos continuar nosso curso de Photoshop. Na aula passada nós vimos um pouco mais sobre camadas e um pouco mais sobre a ferramenta varinha mágica. E ainda continuando nessa sequência de aulas aí sobre seleção. Lembra que eu falei no início, a seleção é um trabalho muito importante no Photoshop. E a gente tem que entender muito bem sobre seleção para os trabalhos posteriores, né, ficarem aí bacanas. Então, o que vai dizer se o trabalho vai ficar bom ou ruim, parte disso é a seleção, é a paciência que você vai ter com a seleção dos itens que você vai trabalhar. Tá? Então vamos continuar nessa tarefa aí sobre seleções. Vamos ver alguns métodos diferentes hoje aí, tá bom? Então vou abrir uma imagem aqui pra gente. Deixa eu abrir aqui. Tá. Ok, beleza. Abrir esse carro aí pra gente. E nós vamos selecionar a lataria desse carro, a parte amarela desse carro. Ok? Onde nós vamos fazer um trabalho aí de mudança de cor, de tirar esse amarelo, colocar uma outra cor. Mas para isso, a gente precisa selecionar. E esse trabalho aqui vai ser bastante complexo. Então, nós vamos ver algumas ferramentas que podem ajudar na seleção desse tipo de conteúdo. Tá certo? Primeiro, eu vou falar sobre o laço poligonal. Ok? Então, aqui no grupo laço, ó, nós temos aqui a ferramenta laço poligonal. Tá? Depois que eu mostrar como que a gente vai selecionar com laço, eu vou mostrar também com a ferramenta caneta, tá? Que é uma outra possibilidade interessante aí para esse tipo de trabalho. Bom, é importante a gente trabalhar com zoom, tá? Porque aí a gente pega mais detalhes do carro. Então, para a gente aplicar o zoom, o Ctrl+, o atalho é o Ctrl+, ou a gente pode usar aqui a ferramenta lupa, tá certo? Para mover a imagem, nós estamos com o zoom aplicado aqui de 300%. Eu quero mover essa imagem para outra área. Então, eu posso usar aqui, ó, a ferramenta mão, ok? O atalho é H, que vem do inglês, né, de hand. Então, eu posso usar ou clicando na ferramenta aqui, ou simplesmente pressionando a tecla H. Olha lá, o meu cursor vira uma mãozinha e eu posiciono aqui no ponto que eu quero começar a trabalhar. No caso, eu quero começar a trabalhar nesse ponto aqui. Como que eu volto para a ferramenta laço? Ou eu uso o atalho, que é o L, tá certo? Ou eu simplesmente clico aqui no laço poligonal, que já está selecionado. Ok? Então, usei o atalho aqui, L. E o laço poligonal, a gente trabalha da seguinte maneira. Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom aqui. Eu vou selecionar uma área aleatória aqui só para a gente ver o funcionamento da ferramenta, tá? Eu dou um primeiro clique, tá? Ele começa um traçado de onde eu cliquei até o mouse. E eu simplesmente vou dando novos cliques, contornando o que eu quero selecionar. Então, veja bem, eu vou clicando, dando pequenos cliques. Olha aqui, ó, vou dar cliques com distâncias maiores, contornando o conteúdo que eu quero selecionar. E para fechar? Para fechar, ou eu clico no ponto inicial, olha como é que o cursor vai ficar, vai aparecer uma bolinha ali no cursor, tá vendo? Indicando que ele está no ponto de fusão, ele está no ponto de início, que vai soldar ali e criar essa área fechada. Ou eu finalizo aqui em um novo ponto, por exemplo, eu quero terminar esse aqui, o último ponto, eu dou um clique duplo. Ele finaliza fechando aqui a minha seleção, tá aí a minha área selecionada, certo? Vou dar aqui o Ctrl D para tirar a seleção e começar aqui na seleção do carro. Então, sempre pegando aqui o contorno, nós vamos clicando aqui no contorno do carro. E essa tarefa a gente vai seguindo. Nós vamos realizando essa tarefa aqui
até o carro inteiro selecionado. Então, ó, eu não preciso mover a imagem, eu colocando a ferramenta laço aqui nos cantos, ele já move a imagem para mim. Tá? Então, sempre com pequenos cliques aqui ao redor da imagem. Eu vou deixar o vídeo correndo aqui. E vou só mais um pouquinho aqui, deixa eu ver, correndo só mais um pouquinho, não vou deixar eu selecionar o carro inteiro não, que vai demorar bastante, né? Vai ser uma coisa chata, uma coisa repetitiva aqui. Eu só vou selecionar essa parte aqui, só para a gente entender a curvinha aqui, ó. Então a curva aqui eu vou dando cliques menores para poder fazer a área da curva. Aí vocês vão perguntar assim, vocês vão perguntar não, vocês vão questionar assim, nossa, mas dá muito trabalho. Mas dá mesmo. É assim que é bom. Assim que é bacana. Tem que dar trabalho. Se não tiver trabalho, não tem graça. Então, nós vamos selecionando aqui a lataria do carro. A parte que eu vou trabalhar. Certo? Deixa eu chegar ali embaixo ali. Olha aqui, aqui. Aí, beleza. Então, selecionei essa parte aqui. Eu vou continuando na seleção do carro, tá? Porém, eu vou adiantar o vídeo aí para não ficar muito maçante, tá certo? Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, tá aí, todo o contorno do carro selecionado. Vou diminuir o zoom aqui, Ctrl menos. Mover aqui com a ferramenta mão. Deixa eu tirar um pouquinho mais de zoom. Tá aí. Então, olha só, o contorno do carro inteiro selecionado com a ferramenta laço, com laço poligonal. Tá? Agora, o que nós temos que fazer? Eu tenho que retirar o que não pertence à lataria na área dentro dessa seleção. Os vidros, essas faixas no capô, essa tomada de ar aqui, a grade dianteira, a outra tomada de ar aqui lateral, os faróis de milha, seta, o emblema aqui do lado. Tudo isso não pertence à lataria, não vai ter a cor alterada, tá vendo? Aqui esses frisos aqui em cima, né? Então eu tenho que retirar essas partes da seleção. Eu vou salvar essa seleção para eu não perder, ok? Então vou salvar aqui, ó, selecionar, salvar a seleção. Eu vou chamar aqui de lataria, ok? Então novo canal, ok? Beleza, então agora eu não perco mais essa seleção que está feita. Então voltando aqui no laço poligonal, eu vou deixar aqui no modo de subtrair, de remover da seleção. Tá? Se eu clicar no modo novo, quando eu clicar ele inicia uma nova seleção. O adicionar, ele vai adicionar o conteúdo na seleção. Como já está na parte de dentro, não vai fazer diferença. Certo? Então eu tenho que remover, eu tenho que subtrair dessa seleção. Então o modo que eu vou selecionar, vou começar aqui com essa tomada de ar na parte inferior. Ó. Então vou dar um pouquinho mais de zoom. Ferramenta mão, ok? O atalho H, volto para a ferramenta laço, atalho L, verifico aqui se está no modo de subtrair e começo aqui a minha seleção. Então, no mesmo esquema, só que quando eu finalizar, o que vai acontecer é que essa área vai ser subtraída da minha seleção, da seleção atual, certo? Vai ficar esse buraco aqui na minha seleção. Então é muito tranquilo, tá certo? Vou continuar selecionando aqui, vou adiantar o vídeo aí um pouquinho
até eu selecionar essa parte toda aqui, tá bom? Volto já. Então, voltando aí, estou terminando aqui a seleção, aqui, ok, beleza. Cliquei no último ponto, vou tirar o zoom aqui e olha o que aconteceu. Então, ele ativou essa seleção, essa nova seleção que eu fiz, porém ele removeu essa área da seleção, tá? Então, vamos selecionar aqui a grade dianteira. Vamos lá, mais um, ferramenta Rend, posicionar aqui no ponto de início, quero começar aqui agora. Então, L, laço poligonal, operação subtrair e vamos selecionar. Beleza, aí, ó, finalizei a seleção. Vamos ver agora como que tá. Tem a minha seleção do contorno com a grade e a tomada de ar dianteira fora da seleção, certo? Então, eu vou continuar selecionando os itens aqui. Quando tiver quase tudo pronto aqui, quando eu for selecionar os faróis de milha aqui, eu vou voltar, tá bom? Vou continuar selecionando aqui no mesmo esquema. Então vamos lá, voltando aqui, vamos selecionar esse farol de milha aqui agora. Então eu vou usar uma outra operação aqui, bastante interessante também. Ao invés de usar o laço poligonal, eu vou usar aqui o letreiro elíptico, tá? Como é que funciona? Observa aqui, tá? Antes de aplicar a ferramenta, observa a operação, tá? Vou deixar aqui no subtrair também, ok? Como é que funciona a operação? Eu clico, seguro
e vou abrindo uma elipse sem soltar o mouse. Veja bem, eu não posso soltar o botão do mouse em momento algum. Eu vou pressionar a tecla espaço. Quando a gente pressiona a tecla espaço, ao invés de redimensionar, olha o que vai acontecer. Eu vou mover a seleção. Opa! Deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui, que eu soltei sem querer. Então, vou lá, vou abrir novamente aqui. Segurando o mouse, mantenho o espaço. Olha só, eu consigo mover a seleção. Quando eu solto o espaço, ao invés de mover, eu vou redimensionar. Então, eu vou trabalhando aqui juntamente com o mouse e com o espaço para criar essa seleção elíptica aqui. Tá certo? É uma forma bastante simples da gente selecionar essa área. Tá bom? Então, usando aí o letreiro e a ferramenta e a tecla de espaço. Ok? Tá aí esse farol selecionado. Vamos para o outro. Ok, lataria pronta. Nós fizemos primeiro a seleção do contorno, depois fomos removendo o conteúdo de dentro da lataria. Removemos farol de milhas, entradas de ar, grade, seta, logotipo, faixa, vidros, tudo removido. Já tenho somente a área da lataria, que é a área que eu quero trabalhar. Vou salvar essa seleção aqui novamente. Então, vamos vir aqui no selecionar, salvar seleção, certo? O que eu quero fazer? Eu não quero criar um novo canal, eu quero substituir aquele canal anterior. Então, eu vou vir aqui no canal, ao invés de deixar novo, eu vou selecionar lataria. Na operação, olha só, muda para substituir o canal. Eu clico em OK. Beleza, vou dar o Ctrl D, tirei a seleção. Vou selecionar, carregar a seleção novamente para a gente ver que a seleção lataria foi substituída. Beleza. Então tá aí, eu vou salvar esse conteúdo aqui. Deixa eu ver, salvar aqui na pasta de trabalhos, imagens, aula 4. Então, onde nós vimos aí a seleção, tá? Usando a ferramenta de seleção e o laço poligonal. Sempre quando a gente mudar a ferramenta de seleção, pessoal, não esqueçam de conferir a operação, tá certo? Eu venho aqui no letreiro, ele está aqui no subtrair, porque eu selecionei o subtrair anteriormente, tá certo? Então, é importante aí, mudou a ferramenta de seleção, olha aqui, ó, confere o modo de operação antes de aplicar essa ferramenta, tá certo? Então, nessa aula nós vamos ficar aqui só com a seleção do carro, já prolongamos aí bastante. Próxima aula a gente volta. Eu acho que a gente vai fazer o trabalho aqui, um trabalho de trocar a cor do carro aqui, para a gente entender como é que funciona isso. Um dos modos da gente fazer isso, tá? E depois a gente volta aí falando sobre ferramentas de seleção com a ferramenta caneta, tá certo? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Não se esqueçam de clicar no joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dúvidas, sugestões, comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.